Fala crianças, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Salatiel para mais uma aula de Educação Física e dando continuidade ao nosso conteúdo de dança. A gente encerra o conteúdo de danças de rua e agora a gente vai falar de dança popular brasileira, que eu confesso é o meu conteúdo favorito da Educação Física porque a gente resgata várias coisas das nossas tradições, das nossas histórias, da nossa ancestralidade quando a gente fala de danças históricas e danças folclóricas, beleza? Então, antes da gente começar as danças propriamente dito, eu preciso trabalhar com vocês o conceito de dança popular, aliás, de cultura popular e de cultura de massa. A cultura, ela é um conjunto de tradições, de ações que uma determinada comunidade ou sociedade faz por determinado período ao longo da história. Isso é cultura. Então, não existe essa história de isso é cultura, isso não é cultura. Essa música é cultura e essa música não é cultura. Tudo é cultura, beleza? O que vai diferenciar são os elementos que compõem aquele tipo de cultura. Existem culturas que servem para preservar a identidade de um povo, a tradição, a regionalidade, os costumes, os hábitos de povos ancestrais. E existem culturas que existem com o único fim e objetivo de alcançar o lucro. Essa é a grande diferença da cultura popular da cultura de massa. Existe um filósofo alemão, contemporâneo de Karl Marx, que diz que a cultura de massa ela passa como um rolo compressor sobre as demais culturas tradicionais, objetivando apenas o lucro. E aí eu trago para vocês um exemplo do que seria esse rolo compressor da cultura de massa. Alguns anos atrás, a cantora Elba Ramalho, no maior São João do Cerrado, que acontece em Campina Grande, durante a festa junina, os festejos das festas juninas de Campina Grande, que é a maior festa junina do Brasil, ela disse que não mais participaria do Festival de Campina Grande, do Festival de São João de Campina Grande, porque ele estava tomado de sertanejos, de cantores sertanejos. Aí ela disse o seguinte: eu, Elba Ramalho, não toco em Barretos. Então por que na nossa festa de São João os cantores sertanejos estão tendo mais atenção, estão sendo as atrações principais do nosso festival, que é um festival de festa junina? Esse foi o questionamento que ela fez. E aí eu trago essa reflexão para vocês. A festa de Barretos, que é a festa de Peão de Barretos, é uma festa baseada em uma tradição dos Estados Unidos, que são as festas countries, né? Essas festas countries, elas vieram para o Brasil no seu formato, fazem a festa de peão, ela tem rodeio, leilão de gado, tudo que existe lá nas festas dos Estados Unidos. Então ela é uma reprodução de um modelo americano. Ela não é uma festa da nossa cultura e da nossa tradição criada por nós e feita por nós. Ela é uma reprodução de uma outra cultura, uma cultura dominante, no caso a cultura norte-americana. E aí, essa cultura dominante, que hoje no Brasil é a cultura do sertanejo, é a cultura que domina sobre todas as demais, sobre todos os demais estilos musicais, está passando como um rolo compressor sobre todas as demais culturas. Então a Elba Ramalho, quando faz esse questionamento, ela questiona o seguinte: até que ponto vale a pena a gente abrir mão daquilo que é nosso, que nos representa, que representa a nossa identidade cultural, para ceder espaço para algo que só tem como objetivo o lucro? Esse é uma das primeiras reflexões. Então, eu vou trazer algumas diferenças entre cultura de massa e cultura tradicional para a gente encerrar o vídeo, e eu vou passar uma atividadezinha para vocês mandarem no meu privado, tá bom? Escreverem no WhatsApp e mandarem no meu privado essa atividade. Vamos lá. Primeiro, quem produz esse tipo de cultura? Quem produz a cultura de massa? Quem produz a cultura de massa é a indústria cultural. É a indústria que está ali para produzir e conseguir ganhar o máximo de grana possível.
que tem como objetivo o lucro. Quem é que produz a cultura popular? É o próprio povo que produz a cultura popular. Ela é feita pelo povo e ela é feita para o povo. Ah, professor, então quer dizer que quem faz cultura popular não ganha dinheiro? Claro que ganha, porque essa é a profissão deles. Agora, o que não dá é para essas pessoas morrerem de fome enquanto outras pessoas estão ganhando milhões de reais em uma semana, fazendo 18 shows, 20, 25 shows em um mês, quando existia, né, os shows. Naquela época que tinha show, vocês lembram? Quando tinha show e a gente podia ir no show e aglomerar? Pois é. Não dá para uma pessoa ganhar 3, 4 milhões para fazer uma live, enquanto outras pessoas estão aí passando fome e essas pessoas estão representando a nossa cultura, a cultura popular brasileira. Outra grande diferença é a musicalidade. A musicalidade da cultura pop, da cultura de massa, ela geralmente é muito parecida. Se você pegar, por exemplo, o Barões da Pisadinha, que é só um teclado que faz o som, e pegar o que todos os outros cantores de teclado fazem, você vai perceber que o som é o mesmo, que o som é bem parecido, são poucas as diferenças. Só tem um instrumento que é teclado. Se você pegar os sertanejos e você for analisar, eu até brinco, essa música é Jorge Mateus. Essa música é Jorge Mateus. Por quê? Porque quem faz músicas parecidas ou próximas com a do Jorge Mateus são aquelas duplas que acabam fazendo mais sucesso. À exceção das mulheres, né, que agora elas estão ganhando mais espaço e mais visibilidade dentro dessa indústria de massa do sertanejo. E no caso da cultura popular? E a cultura popular, filho, se a gente for falar dos instrumentos que formam a musicalidade da cultura popular, haja minutagem aqui no vídeo. Porque nós vamos ter desde o triângulo, a zabumba e a sanfona do forró, até os tambores do tambor de crioula, nós vamos ter os instrumentos de sopro do maracatu e do frevo. Então, a musicalidade da cultura popular brasileira ela é muito rica, ela é muito complexa. Você não reduz a um único instrumento, ou a uma única nota, ou a uma única composição de notas. Elas são complexas, elas são elaboradas, elas são pensadas, mas de maneira orgânica, porque é o povo que vai produzir isso aí. Ela não vai ser pensada para fazer o que será que vai bombar, que vai virar top das paradas. Geralmente ela é pensada naquela região, para aquele povo, para aquele lugar, para que aquela tradição e aquela cultura não se perca, para que as próximas gerações, as gerações futuras, conheçam como que era a vivência, a vida dos seus antepassados, dos seus ancestrais. Então eu vou deixar aqui para vocês essa reflexão. O vídeo já está ficando longo, então eu vou parar por aqui. E como atividade para vocês, eu vou querer que vocês me deem um exemplo de movimento cultural, seja ele qual for, movimento cultural, dança, música, teatro, cinema, TV, um movimento cultural que represente a cultura popular brasileira e um movimento cultural que represente a cultura de massa no Brasil. Você vai escrever esse movimento cultural que você vai escolher. Aí você vai escrever assim, cultura de massa, 2 pontos, e colocar o nome desse movimento cultural. E depois vai escrever cultura popular, 2 pontos, e escrever o nome desse movimento cultural. Eu vou dar um exemplo para vocês. Movimento de cultura de massa, 2 pontos, BBB. Movimento cultural da cultura popular, 2 pontos, capoeira. É um movimento da cultura popular brasileira. E aí vamos ver se vocês conseguiram entender o conteúdo a partir desse exercício que eu vou deixar para vocês. E vocês vão enviar no meu privado e é daí que eu vou tirar a frequência de vocês. Tá bom, crianças? Fica bem, fica na paz, na medida do possível. Fica em casa, crianças. Falou e tchau, tchau.